graça e a paz de Cristo. Estou aqui mais uma vez a trazer o nosso devocional. Aquele trabalho que estamos fazendo todos os dias até dia 31 de dezembro. Lembrando-lhes sempre que no ano que vem, a partir de janeiro, estaremos falando sobre o livro de Jó e a mensagem será semanal, não diária, como nós estamos fazendo esse ano agora, né? Eu fiz isso uma vez e depois a gente dá uma descansadinha e eu não sei como vai ficar a minha vida no ano que vem, né? Não sei nem se eu vou estar vivo, né? Bom, hoje, 22 de agosto, sexta-feira, chegou sexta-feira, né? Como diz aí as pessoas, sextou, né? Bom, para mim não tem diferença nenhuma. Hoje estamos completando 244 dias pregando, né? Falta pouquinho, falta aí pouquinho para poder a gente terminar essa jornada aí de mensagem. Vamos para o nosso tema? Mensagem atemporal. É o tema de hoje da nossa mensagem, né? Então, o texto hoje está muito bom. É outro texto que dá vontade de falar muito, né? Embora o nosso tempo aqui eu tô passando, já cheguei até 17 minutos aqui em alguns desses vídeos atrás aí, né? No máximo vai ser 15. Então, eu vou falar aqui, mas vou resumir o máximo, vou me prender, vou me limitar, tá? Vamos lá pro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Lê esse texto, por favor, antes de você dar uma pausa aí, antes de você prosseguir, dá uma olhadinha nesse texto, por favor, tá bom? Amém? Deu a pausa? Agora terminou a pausa? Vamos continuar agora. Vamos para a nossa história? Venha logo para casa, papai. Revirando caixas velhas, enquanto eu e meu marido limpávamos a garagem, comecei a chorar ao ler o bilhete, escrito 18 anos antes. A mensagem tinha sido rabiscada na borda de uma passagem aérea que meu pai me enviara quando eu estava na faculdade. Como eu estava a milhares de quilômetros longe de casa, eu aguardava com ansiedade cada oportunidade de rever minha família. Ver suas palavras de novo foi especialmente tocante para mim, porque hoje o lar dele não é mais nesta terra. Não era uma simples mensagem de meu pai terreno. A nota continua verdades profundas. Nossa esperança repousa sobre algo muito maior do que vemos como nossos olhos, e neste mundo não é o nosso verdadeiro lar. O preço do nosso pecado foi pago na cruz. Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13. Nesta mesma carta de Colossenses, Paulo continua dizendo: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Colossenses 3:1. Como cristãos, fomos convocados a viver num mundo de paradoxos. O que podemos ver, tocar e ouvir à nossa volta permanece apenas como indício do que é real. Ainda assim, devemos lembrar que o apóstolo João testemunhou a respeito da palavra da vida, que é Jesus, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos, a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Jesus se tornou visível no mundo tenebroso para nos chamar à realidade do invisível. O céu não é um mito, uma lenda, é realidade. E a animadora mensagem da cruz continua a dizer: venha logo para casa. Interessante que eu coloquei papai aqui porque foi o pai que escreveu para sua filha. Venha logo para a tua casa, minha filha. Deus está hoje nos chamando para nós voltarmos para a nossa casa. O que às vezes entristece e isso deixa a gente muito triste é a questão das pessoas viverem no mundo como que nunca queriam sair deste mundo. E isso é triste, a forma que eles vivem,
né, brigam por causa do mundo, fazem manifestações por causa do mundo. E isso não é bíblico. Eu já falei milhões de vezes para determinadas pessoas que precisamos nos despertar a respeito disso, né? O que Paulo aqui, temos um texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 1, que fala que nós temos que agora buscar, né, o interesse, ou melhor, o nosso interesse tem que ser as coisas do céu, né? E para poder saber as coisas do céu, temos que ler a Bíblia, temos que ler a palavra de Deus, conhecer a Escritura, não para o nosso bem próprio, mas para o nosso crescimento espiritual. Então vejamos aqui, amados, que Deus, Ele quer que nós voltamos para lá. Ele veio. Então, o que me chama a atenção mais nessa história aqui, está bem aqui embaixo, que Jesus se tornou visível ao mundo tenebroso para nos chamar à realidade do invisível. Quer dizer, antes, no Velho Testamento, Deus era invisível e nós os profetas que faziam, né, as coisas ficar visíveis, né? E aí Deus veio em pessoa de Jesus, se encarnou na pessoa de Jesus para poder vir até ao nosso encontro. Até então, não existia corpo no céu. Hoje, já existe corpo no céu. Esse corpo é de Jesus. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos, né? Ele por quê? Porque foi o primeiro a entrar na glória, né, com corpo. E agora, cabe a nós queremos também ir para lá. E a Bíblia diz no capítulo 14 de João que ele foi para preparar lugar para nós, né? Se não fosse assim, ele diz, eu não teria dito. Eu estou dizendo porque vocês, né? Porque eu vou para lá para preparar lugar para vocês. Vou lá preparar o ambiente, eu vou estrear ali o ambiente para poder fazer que os anjos, eles ficam, né, confortados, ou melhor, a palavra que fugiu aqui agora, sobre o que é um corpo no céu, porque até então os anjos não sabiam disso. E eles vão saber, e agora sabem, em intermédio de Jesus, e depois vão fazer a grande entrada triunfal da igreja, onde nós, os nossos corpos serão transformados em glória e entraremos lá no céu. E estaremos para sempre com o Senhor. Então vale a pena, amado, vale a pena. Eu queria que você lesse esse texto de 1 Tessalonicenses. Paulo fala sobre a nossa ida para o céu. Paulo é uma pessoa que teve uma revelação bem ampla e bem visível do que há de acontecer as coisas, né? Então, a minha palavra hoje é despertamento, né? Para que você venha despertar. Não olhe para esse mundo como você fosse desse mundo. Temos que olhar para esse mundo como peregrinos, né? Como estamos aprendendo e lendo um determinado livro aí, né? Estamos lendo que nós somos peregrinos, nós somos aqui pessoas a qual estamos peregrinando nessa terra, né? E somos forasteiros, não somos dessa terra. Nós iremos para a glória. É lá o nosso lugar. É lá que você tem que pensar, é lá que você tem que viver em função desse lugar. Entendeu, queridos? Então, que essa palavra sirva para nós nessa sexta-feira, e nós temos no fim de semana já carregando aí uma palavra de despertamento, de edificação, de consolação, de exortação para nós aqui. Vamos lá para o nosso exame? Leia a carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 a 9, para entender como a nossa perspectiva deste mundo deve ser diferente da perspectiva de alguém que não crê na mensagem de Deus. Então, lê lá. Então, você lê esse texto para você ver as perspectivas que são completamente diferentes de nós para com o mundo. E se alguma pessoa tem a mesma linguagem que o mundo está dizendo, fora aqui, de acordo com esse texto, é por isso que tem que ler a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual para nós podermos fugir dessas situações todas. Vamos para o nosso considere? Quais os modos práticos de viver a dualidade deste mundo enquanto aguardamos o céu? Viver dois lados? Não, viver um lado só. Jesus deixou bem claro que se você for adorar a um Senhor, não tem como adorar dois, vai adorar um e vai aborrecer outro. Então, não existe essa coisa de adorar. Eu sou crente, mas eu estou envolvido com as questões deste mundo. Está
fora. É complicado. Vai terminar. De que maneira Deus chama para falar aos que precisam ouvir sua mensagem? De que maneira? Bom, de várias maneiras, né? De várias maneiras. Deus fala. Ele fala pela igreja, ele fala pelo Espírito Santo, ele fala pelo testemunho das pessoas, ele fala pela oração e, sobretudo, fala da palavra de Deus para nós também. Basta a gente estar visível ali, quietinho. E também fala com as circunstâncias, né? Tem as circunstâncias também. Aquelas situações que passam ao nosso redor. Deus está falando conosco. Basta a gente querer agora entender o que Deus está dizendo conosco. O pneu do carro furou. Eu não passei por aqui, esse trânsito aqui. Aí começa a falar. Não tem propósito. Deus está falando conosco com a circunstância. Uma doença, Deus está falando conosco no intermédio da doença. E assim por diante. Ok? Deus te abençoe, tenha uma boa sexta-feira. E até amanhã para dar continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Amém.